Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje nós iremos contar a história da Anne e do Anderson, eles que vieram aqui para o Canadá utilizando o college privado e que recentemente eles conseguiram aplicar para residência permanente. Então hoje nós estamos aqui com a Anne e com o Anderson e eles vão contar um pouquinho para nós como que foi essa história de conseguir imigrar aqui para o Canadá utilizando o college privado. Então já vou começar agradecendo essa participação de vocês aqui hoje, porque essa história realmente ela é muito diferente. E eu queria já começar perguntando aqui para vocês por que vocês decidiram vir aqui para o Canadá. Oi, Lu, tudo bem? Então, a escolha do país, o Canadá, foi por conta de ser um país, além de ser multicultural, a gente pesquisou que seria um país mais fácil em relação para a imigração, pela quantidade de programas que tem o Canadá para você conseguir imigrar. Então, escolhemos o Canadá por conta da imigração, dos programas de imigração, e, no caso, a cidade que a gente escolheu, Vancouver, foi por conta do clima também, que a gente gostou bastante. Perfeito. E vocês vieram, então, estudando, mas como que vocês chegaram nessa decisão de vir aqui para o Canadá utilizando o college? A gente escolheu um curso chamado Customer Service. Então, para ficar mais fácil na hora de fazer o processo de imigração, a gente escolheu um curso mais relacionado à minha área, que no caso, no que eu trabalhava no Brasil. Então, a relação de ter escolhido o Customer Service foi para linkar com a minha área no Brasil de serviços, para não ter nenhum problema. Mas vocês não pensaram em nenhum momento utilizar o Express Entry? Por exemplo, qual que é o background de vocês? Qual que é a formação de vocês? Por que vocês não tentaram lá do Brasil Express Entry e então optaram pelo college? Como que foi isso? Aí eu acho que a opção do college foi por conta do meu inglês, que não é básico. Então, eu já queria vir para o Canadá já estudando para mim, porque eu achei que o curso poderia me ajudar também a melhorar o meu inglês. Então, eu não quis fazer também na parte do Express Entry, da direto do Brasil, porque eu sabia que talvez poderia demorar. Estava bem no começo de uma pandemia. E o que ia acontecer? A gente falou, não, vamos agora, é esse momento, vamos agora. E foi a escolha de fazer um college privado, que era um pouco mais fácil para mim. Pois é, então conta um pouquinho mais dessa história, porque quando eu fiz a viagem exploratória pelo Canadá, eu tive a oportunidade de conhecer vocês pessoalmente, né? E eu ouvi de vocês essa história que vocês realmente chegaram ali no comecinho da pandemia, ali bem no começo, e foi realmente um sofrimento para vocês, que vocês passaram por alguns percalços aí ao longo do caminho. Então conta um pouquinho mais como que foi essa história de vocês. Sim, nós chegamos bem no começo da pandemia aqui no Canadá, foi bem assim, chegamos em janeiro e março fechou tudo. Nós não conseguíamos fazer nada, não dava para ir até presencialmente assistir as aulas do college, não tinha condição. Não tínhamos amigos, ficamos trancados em casa. Então, foi, mas assim, deu tudo certo, né? Eu fiz o curso aqui do Customer Service, tivemos que fazer a mudança, porque o Anderson, que estava estudando, ele que veio com o Study Permit e eu vim com o Work Permit. E nesse meio tempo, a gente teve que fazer a mudança do Visto Insight, porque a gente começou a ver os tipos de programas de migração que tinha, que a área dele é a área de TI, uma troca aqui dentro para o Anderson trabalhar full-time e eu estudar part-time. Eu estudar e trabalhar part-time. Então, a gente fez uma troca em site que demorou um pouquinho, demorou muito, foi coisa de um mês e meio, a troca em site do visto. E aí, eu comecei a estudar e poder trabalhar, e o Anderson pôde trabalhar, conseguiu o visto para trabalhar full-time. Mas, Anderson, você chegou a estudar aqui no Canadá? Como que foi isso para você? Você chegou aqui estudando ou você nem chegou a estudar? Já viu essa oportunidade de conseguir aplicar para o programa de imigração e já resolveram trocar aí os papéis nesse plano e daí você já procurar job offer? Então, na verdade, eu comecei sim a estudar, só que em paralelo nós estávamos pesquisando muito oportunidades de imigração. Então, foi por conta disso que a gente pensou no programa provincial do BCPNP. Então, eu conversei com ela, com a Anne, e a gente falou assim, eu acho que neste momento vale a pena a gente tentar trocar, você estudar e eu poder trabalhar full-time, porque eu vou poder entrar na minha área. E o meu background no Brasil era de segurança cibernética, então aqui estavam aparecendo muitas oportunidades apareceram através pelo LinkedIn. Porém, como eu estava part-time, então isso dificultou um pouco.
Então, todas as vezes que eu fazia entrevista e explicava o meu caso, eles falavam que precisavam de uma pessoa full-time. Então, por isso que nós decidimos fazer a troca. Uhum, perfeito. E quanto tempo que tu ficou estudando para então você falou assim, não, acho que agora é a hora da gente trocar os papéis e realmente eu tentar a job offer. Por quanto tempo você ficou no college? Se eu não me engano, eu fiquei uns 4 meses, mais ou menos. Perfeito. Então, vocês foram ali rápidos no gatilho para conseguir a job offer. Então, perfeito. Então, logo depois disso, vocês aplicaram para o visto de estudos aqui inside Canada, né? Que o processo acaba, dependendo da época, acaba sendo um pouquinho mais rápido. E então a Anne começou a fazer o college, é isso? Exatamente. E quanto tempo depois que você ganhou o visto para você começar a trabalhar full time que você conseguiu a job offer? Então, na verdade, 2 semanas depois, através do LinkedIn novamente, eu recebi um convite para fazer uma entrevista. Foi uma entrevista, assim, bem cansativa. Foi 4 etapas, mais ou menos de 1 hora cada. E aí deu tudo certo. Uhum. Perfeito, perfeito. E que muita gente, a gente até conversou sobre isso, né? Que vocês vieram com college privado. E essa é uma dúvida de muita gente, que vocês por 2 vezes aplicaram para o visto e nas 2 vezes o cônjuge ganhou work permit. Não é isso? Uma vez lá no Brasil, quando o Anderson veio estudando, e a outra vez dentro do Canadá, quando a Anne veio estudando, não foi isso? Exatamente. Exatamente. Inclusive, no meu college tem várias pessoas que são casais e eles conseguem work permit para o parceiro. Uhum. E o curso que você está fazendo, o Customer Service, ele é de quanto tempo? Ele é de 1 ano? Ele é de 2 anos? O curso que eu faço, ele é de 2 anos. É o primeiro ano você estuda e o segundo ano você faz o co-op, que seria, né, você faz um estágio da matéria que você escolheu. Então, eu acho bem tranquilo, eu gosto bastante. Uhum. Perfeito. Eu até ia fazer uma pergunta, como que era o nível de inglês de vocês quando vocês estavam no Brasil, quando vocês começaram a planejar toda essa mudança para o Canadá? O meu nível, Anne, era básico. Uhum. Assim, para mim foi um pouco mais difícil no começo. Agora, do Anderson, acredito que seja... No meu era considerado como intermediário, mas assim, o intermediário no Brasil, para mim, eu acho que tem um pouco de diferença quando você chega aqui. É, né? Então, eu senti um pouco sim no começo. Uhum. E você acha que o teu nível de inglês, ele te auxiliou a você conseguir a job offer? Se você tivesse um nível de inglês inferior ao nível que você tinha quando você conquistou o emprego, você acha que você poderia ter perdido essa oportunidade? Eu acredito que sim, porque se eu tivesse num nível ao ponto que eu não entendesse, né, o que a pessoa estava falando comigo, realmente seria impossível. Como eu disse, tipo, teve 4 etapas, então mais ou menos de 1 hora. Então, pelo menos o básico, assim, ter um nível intermediário me ajudou. Se eu tivesse um nível básico, com certeza eu não conseguiria. Como que foi para você, Anne, para você entrar no college, o ingresso no college, você que chegou com nível de inglês básico, né? Como que você foi aceita pelo college por ter esse nível? Ou quando você chegou aqui no Canadá, você resolveu estudar bastante a ponto de conseguir a nota de inglês necessária para você entrar no college? Exatamente. Enquanto o Anderson estava estudando, eu comecei a perceber algumas dificuldades minhas aqui com o inglês aqui no local. Então, eu comecei a estudar muito inglês aqui. E aí, eu consegui fazer, depois, quando a gente decidiu fazer a troca, eu estudei para a prova do college. E aí, eu consegui passar a nota, né, para poder conseguir ingressar no college. Mas eu sinto muita falta eu deveria ter estudado muito mais no Brasil antes de vir para cá. É uma coisa que todo mundo me pergunta muitas vezes, eu posso inglês? Não, estude e venha com inglês, gente. Porque muitas pessoas perdem oportunidades para conseguir estudar ou para conseguir trabalhar por conta do inglês. E se você estudar durante 4, 5 meses, você vai conseguir aprender, você consegue. Uhum, perfeito. E na hora de você conquistar um emprego, como é que foi isso pra você? Você sentiu dificuldade por causa do seu nível de inglês? Eu senti um pouco de dificuldade. Eu trabalhava como advogada no Brasil, fui bancária num banco no Brasil. Quando eu cheguei aqui, por conta do meu inglês, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí eu entrei no site de trabalho com o Nani e eu consegui um trabalho com uma família. Então, assim, foi um pouco mais tranquilo porque a família teve muita paciência comigo sabendo do meu inglês.
mas eu tive um pouco de dificuldade, sim, ainda mais para entender, porque aqui eles falam, às vezes, um pouco rápido, e às vezes eu ficava, ai meu Deus, calma, mas deu tudo certo. E eles te acolheram mesmo você não conseguindo se expressar da forma como talvez eles gostariam, vamos assim por dizer. Exatamente, eles me acolheram como se eu fosse parte da família deles mesmo, e, nossa, não tenho como agradecer eles por conta de tudo. E eu aprendi muito, evoluí muito meu inglês com eles e com as crianças também, porque ficou sendo um pouco mais fácil, porque criança você acaba aprendendo, mas no futuro eu quero mudar, vou mudar minha área aqui, com certeza. Ainda sei que eu preciso improve mais meu inglês em algumas coisas, porque não é fácil. Eu até ia perguntar pro Anderson como que foi esse acolhimento dentro da sua área, porque você entrou na sua área, né, que é Cybersecurity, você entrou na sua área aqui no Canadá e você falou que você estava com um nível de inglês intermediário. Você sentiu que os seus colegas de trabalho, eles te acolheram ou que isso foi um pouco difícil para ti? Como que foi essa questão do inglês para você? Eu diria que realmente eles me acolheram. Até hoje eles têm muita paciência, porque tem coisas que realmente eu tenho alguma certa dificuldade, mas em nenhum momento teve algum tipo de preconceito ou eles me trataram diferente por conta do nível de inglês. Pelo contrário, sempre me ajudaram, sempre me acolheram e hoje acredito que nós temos um nível de amizade bem bacana no nosso time. Perfeito. E como que foi, que eu acho que é isso que interessa a maioria das pessoas, né? Como que foi essa questão da imigração? Como que foi o planejamento da imigração? Que a partir do momento que a Anne começou a estudar no college privado, que ela tem um prazo ali, né? Ela vai terminar as aulas, vai começar o co-op, e vocês estavam correndo contra o tempo para conseguir a residência permanente. Que em 2 semanas você conseguiu a job offer, mas e aí? Quais foram os próximos passos? Então, basicamente, o que eu pensei é não pedir isso logo de começo, né? Acho que seria muito complicado pedir logo isso no primeiro mês. Então, a nossa ideia foi esperar pelo menos uns 3 meses. E durante isso, eu tentei sondar em outras áreas se tinha possibilidade, se outras pessoas já tinham utilizado desse meio, né? Porque tem muitas pessoas de outros países lá, tem da França, até mesmo outros brasileiros. Então, eu consegui uma pessoa, inclusive é um brasileiro, e ele comentou que ele fez através do CPNP e que a empresa ela tem todo um pacote de documentação já pronta, então, assim, que facilita muito. Então, depois dos 3 meses, eu conversando com o meu gerente, expliquei minha situação, que eu gostaria de migrar para o Canadá, e ele falou, não, tudo que a gente puder fazer para o seu sonho seja realizado, nós vamos fazer sim. Então, ele entrou em contato com o pessoal do RH e automaticamente eles me enviaram um e-mail explicando quais seriam os próximos passos. Então, eles prepararam todo aquele pacote de documento, aquela carta que o gerente precisa assinar, com a descrição da job offer. E aí foi super tranquilo nesse quesito. Então eles te deram todo o suporte, não apenas no quesito de inglês, te abraçaram nesse sentido, mas também te auxiliaram a aplicar para o seu processo de imigração, certo? Correto. Eles deram todo o suporte. Até hoje dão. E como você falou, foi pelo programa provincial de British Columbia, né? Que é o Tech, hoje não é mais Pilot, né? Mas é o BC PNP Tech, né? Perfeito. Aí, como que foi esse processo? Vocês podem compartilhar um pouquinho da experiência de vocês? Sim, lógico. É muito engraçado porque muitas empresas aqui eles não conhecem esse processo provincial do BC PNP. Tem pessoas que não sabem que existe. Então, assim, quando o tempo dos 3 meses que o Anderson ficou esperando para a gente poder pedir, nós começamos a pesquisar tudo como a gente poderia fazer. Se ia fazer só pelo BC-PNP, ia linkar com o Express Entry, ou se ia fazer só pelo BC-PNP, que a gente fala que é o paper-based. Então, a gente já sabia que a área do Anderson seria um Nokia, então a gente começou a correr atrás para ver se, não, vamos fazer só pelo BC-PNP, porque não precisava fazer o IELTS, por mais que nós estávamos estudando para o IELTS, a gente estava naquela pressa de querer dar entrada logo na nossa PR. Então, a gente pegou e deu entrada pelo BC-PNP. Umas semanas depois, a gente participou do sorteio, já recebemos o convite da província. Daí, entregamos uma outra parte da documentação, que é o que o programa pede.
um mês depois, mais ou menos, a gente já recebeu a nomeação. Perfeito. Então, do dia que vocês chegaram até o dia que vocês conseguiram aplicar para residência permanente, qual que foi a timeline? Quanto tempo que demorou? Demorou 2 anos, praticamente 2 anos certinho. 2 anos. Isso com toda a mudança de visto, a mudança do college, com todos os seus intempéries aí da vida, no meio da pandemia, tudo isso demorou 2 anos. 2 anos. Caramba, foi uma baita de uma estratégia por parte de vocês, né? E como você falou, né, Anne? Tem várias outras pessoas no seu college que o cônjuge conseguiu o work permit, né? Sim, da minha sala, assim, das pessoas que são casadas, que tem um cônjuge, todos conseguiram o work permit. É possível, sim, você conseguir fazer um college privado e dar o work permit para o seu cônjuge trabalhando. A gente tem até um vídeo aqui no canal que são as 5 vantagens de você estudar num college privado aqui no Canadá. A Anne fez uma participação especial lá no nosso vídeo. Vou deixar inclusive ele aqui no link da descrição se você quiser saber um pouquinho mais sobre as vantagens de você estudar em um college privado aqui no Canadá. E uma dessas vantagens é que eles exigem um nível menor de inglês para você conseguir entrar no college, né, Anne? Tu lembra qual que foi a exigência de nível de inglês que eles fizeram para você? O nível de inglês, para mim entrar no college, eu tive que fazer uma prova, e na prova tinha os 4 skills também, que é o listen, o reading, o writing e... Qual é o último? O speaking. Então, assim, o speaking. Então, assim, o nível foi baixo, assim, foi bem mais baixo do que se eu fosse fazer, por exemplo, num college público, que eu daí precisaria de uma prova de proficiência em inglês. Então, foi um nível um pouco... Pré-intermediário, intermediário. College privado, na minha opinião, eu consigo... Os professores, eles já estão acostumados a receber nós, brasileiros, assim, então, eles têm muita calma para falar, para explicar, a gente consegue entender muito bem. Eu acho que para quem está vindo para o Canadá e não tem um nível muito alto de inglês e quer vir, eu recomendaria vir com college privado, e que é bem tranquilo. Tá, então para quem tá começando o planejamento agora, tá um pouco perdido nessa questão, analisando a história de vocês, tudo que vocês passaram, que eu sei que vocês passaram por muita coisa nesse Canadá, que realmente não foi fácil, apesar de hoje vocês estarem colhendo glórias, né, graças a essa atitude que vocês tiveram no meio do caminho ali, que fez toda a diferença. Qual que é o conselho que vocês dariam para quem ainda tá no Brasil e pensando em morar aqui no Canadá? Anne, tá? Inglês, estude muito inglês, porque você consegue sair do Brasil, independente da área que você está trabalhando, você consegue trabalhar na sua área aqui. Então, estudar o inglês obviamente, se possível, você conseguir dar entrada no seu processo já no Brasil, para você já vir com um PR para cá, seria excelente. Mas a gente sabe que às vezes a gente tem que correr atrás e vamos os outros meios. Mas acho que com certeza estudar o inglês e você procurar saber todas as informações. Não fique à mercê de talvez uma empresa de imigração, não sei, de qualquer coisa. Procure, tá tudo no site do governo. Tem a Lúcia aqui com todas as informações que ela dá, gente. Vocês não estão entendendo. Então, assim, tem muito conteúdo bom e, assim, procure saber o que você quer. Corra atrás, você vai conseguir. Bom, eu acredito que realmente o inglês é essencial. Se puder, o quanto antes de começar o inglês, se a pessoa está com nível básico já, estudar desde o Brasil, com certeza isso vai fazer diferença quando a pessoa chegar aqui. E uma outra coisa que eu diria é já começar a pesquisar sobre processos provinciais, a partir do momento que você escolheu a província que você quer emigrar, começar a pesquisar quais os tipos de processos que tem lá, para começar a correr atrás das coisas que são necessárias, né? Para você poder estar 100% apto a aplicar. Que por mais que a pessoa já tenha uma ideia em mente, talvez, né, de como que vai ser a vida aqui no Canadá, qual o processo de imigração ela vai escolher, pode ser que oportunidades apareçam no meio do caminho, né? Assim como apareceu para vocês. Então, por mais que a gente tenha ainda o conhecimento no Brasil, vai que, se você estudar um pouquinho mais lá no Brasil sobre os programas de imigração, quem sabe você já chega aqui mais preparado, com um plano mais sólido, todo estruturado, para você
não ter que passar com as dificuldades que a Anne e o Anderson passaram, que eu passei e outras centenas de pessoas passaram aqui nessa jornada de imigração. Inclusive, esse programa de BCPNP, nós não sabíamos dele. Na nossa cabeça, quando viemos para cá, era o Express Entry, nós estávamos focados que ele sabia do Express Entry. Quando chegamos aqui, que vimos a oportunidade, no caso da área dele, de conseguir imigrar, aí que nós falamos, nossa, olha, esse programa aqui tá perfeito. E foi o que deu certíssimo, gente, foi... Acho que tudo, então, depois que vocês se alinharam com esse programa, tudo isso depois conspirou a favor de vocês, né? Exato. Perfeito, então eu gostaria de agradecer a participação de vocês aqui por terem dividido um pouquinho mais da experiência de vocês. Eu conheço vocês pessoalmente, eu sei o quanto que vocês batalharam e batalham para estarem vivendo a vida que vocês têm hoje, e muito obrigada, inclusive já vou deixar um agradecimento público aqui também por vocês terem aberto a porta da casa de vocês, por vocês terem me recebido aí por tantos dias em BC durante essa minha viagem exploratória pelo Canadá. Foi graças a isso que eu tive a oportunidade de vivenciar um pouquinho da realidade de vocês e conhecer essa história que hoje pode ajudar muita gente que ainda está no Brasil, que era uma questão que eu achava que seria talvez impossível, que era imigrar por meio de um college privado. Então, às vezes, pode ser que no site oficial esteja, inclusive, escrito alguma coisa que não é permitido que o cônjuge consiga work permit, mas a partir da Anne, que eu tomei conhecimento do número de pessoas que já conseguiram, não apenas conseguiram o work permit para o cônjuge, mas também conseguiram o visto de estudos para os filhos, conseguiram imigrar por meio desse caminho, né? Então, eu gostaria de agradecer sinceramente a Anne e ao Anderson por estarem dividindo essa história, porque talvez, quem sabe aí, não seja uma oportunidade para quem ainda está no Brasil e não tenha tantos recursos financeiros para chegar aqui no Canadá. Então, muito obrigada de todo o coração a vocês. Nós que agradecemos a você, o prazer é nosso, você é muito bem-vinda aqui na nossa casa sempre. Se você quiser conferir um pouquinho mais sobre college privado aqui no Canadá, tem esse vídeo que nós comentamos sobre as 5 vantagens de você estudar em um college privado, e a Anne fez a participação especial dela lá no nosso vídeo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui para nós e também de se inscrever aqui no nosso canal. Nós fizemos um outro vídeo contando as 5 vantagens de se estudar em um college privado aqui no Canadá, então te convido para você assistir esse vídeo e conhecer um pouquinho mais sobre a realidade de um estudante que vem aqui para o Canadá optando por um college privado.